Nossa senhora, o vento subiu pra caramba, tô andando quase 9 nós. Agora que tá aumentando o vento, 26, bateu já, tira. Vai lá. Vocês viram o que aconteceu lá em Ibiza, em Formenteira, nesse verão? Bem falo, né, que agosto é o mês do cachorro louco, é o mês do desgosto, porque só tem pedrada em agosto, acaba logo agosto. Meu Deus! Esse barco aqui chamado Bayesian, ele afundou, simplesmente afundou. E não sei se dá pra ver, ó, pescou a âncora de alguém. Olha, é impressionante, todo mês de agosto sempre dá alguma porrada aqui na Europa, em qualquer lugar que seja. Nós pegamos já na Sardenha em agosto uma tempestade super forte. Ai, meu Deus! Aquela acho que foi a primeira tempestade assim que Patrícia, eu peguei de surpresa. O Duda já tinha pego algumas, mas assim foi bem chocante pra mim na época, assim, eu fiquei bem assustada, porque também eu não sabia como a Joy se comportava numa tempestade, então era tudo novo pra mim, foi bem no início da nossa viagem com a Joy. Mas voltando aqui no assunto de agosto, em agosto todo ano tem alguma coisa muito grande, ó. O Duda já pegou em agosto uma tempestade de raios em Ibiza em 2018. Ano passado, retrasado, teve na Córcega, que chegou uma tempestade também do nada, com ventos igual de furacão, super forte, vários barcos foram para pedra, muita gente perdeu o barco, se machucaram, foi um caos, uma hora assim de terror. E ontem e hoje, em Ibiza e Maiorca, até eu fui olhar na previsão do Indy para ver o que estava acontecendo, né? Se você só olhar o vento ali, a ondulação, a chuva, tá super tranquilo, não tem nada. Mas você começa a olhar nas outras opções que tem aqui do Indy, que é para você ver o radar, ver as nuvens, ver a pressão. E, meu Deus, chegou uma mega tempestade lá, muito forte, e vários barcos foram para a praia. Muita gente perdeu o barco entre ontem e hoje, até tá acontecendo agora. Acabou de passar por cima de Ibiza e agora tá indo para Maiorca. E nós temos amigos lá em Maiorca. A gente até chamou eles para ver se estava tudo bem, se eles estavam seguros. Porque parece que o Indy falava que o vento vinha do norte, fraco, e aí vem um vento de sul assim detonando tudo. Eu nunca vi uma tempestade tão forte que nem eu vi nos vídeos aqui do Instagram agora há pouco. E assim, o mais impressionante, eu tô até meio tremendo assim, sabe? Eu fico nervosa de ver essas coisas. Porque ancoragens que eu e o Duda já ficamos lá em Formenteira, lá em Ibiza, e tem um monte de barco na pedra, sabe? Muito triste, assim, ver as velas abertas. Nossa, que desgraça. Espero que ninguém tenha se machucado, que seja todo mundo bem. Porque bem material vai, né? Mas o que importa é a vida das pessoas. Aqui dá pra ver, olha como que ficou a cidade de Ibiza, completamente alagada d'água, da chuva. Nossa, olha o tamanho desse veleiro. Que dó, foi pra pedra, pra areia. Que caos. Olha aqui, ó. Balsa, colete salva-vidas. Provavelmente as pessoas abandonaram. Sabe, por isso que eu fico, tipo, muito ligada quando nós estamos no mar com a Joy ou quando nós vamos sair. Eu olho 10 mil vezes a previsão do tempo, eu analiso. Às vezes até eu brigo com o Duda e falo, não vamos hoje porque eu acho que não vai estar bom. Dele, não, vamos. E a gente acaba entrando num consenso e sempre dá certo. Esses tempos teve um fã nosso aí, um fã enrustido, não sei se é fã ou se é hater, mas ele me mandou uma mensagem assim, falando aqui no YouTube, que eu era muito neurótica. A neurótica da âncora, a neurótica do tempo. Mas olha, nessas horas, eu acho que quando você vive no mar, você tem que ser um pouquinho neurótico, assim, de ficar toda hora checando essas coisas. Provavelmente um monte de pessoas lá em Ibiza só olhou a direção do vento, não olhou se ia ter chuvas, tempestades, raios, essas coisas, e acabaram sendo pegos de surpresa, porque essa ancoragem que eles estavam era bem desprotegida para isso. Mas é isso aí. Nossa, eu fico até com o coração apertado, assim, sabe, de ver essas coisas, porque muitas pessoas vivem no barco, família inteiras. Às vezes é um sonho, sabe? As pessoas vendem as casas, tudo para comprar o barco e acaba acontecendo isso. Óbvio que tem seguro a maioria, mas é muito triste você ver, tipo, o teu sonho sendo
despedaçado assim numa pedra, no mar, sabe? Além de colocar a vida em risco. E você conseguiu falar com nossos amigos que estão lá em Maiorca para ver se tá tudo bem? Liguei pro Gabriel e pra Fabi, eles estão bem e a tempestade vai passar lá em algumas horas. Eles arrumaram uma baía que teoricamente é abrigada. Agora é esperar para ver como é que vai ser. Olha lá, a regata imaginária da nossa cabeça, ô Magela ligou o turbo. Faz alguma coisa. Tem que verificar se ele não tá com o motor ligado. Deixa eu pegar o binóculo. O bicho tá pegando lá fora, ó. Estamos aqui na nossa popa, sendo empurrados com 19 nós. Duda deixou os cabos ali para arrumar depois. Nosso amigo tá vindo aqui atrás, o César. Mais milhões de barcos acelerando tudo para entrar aqui no buraquinho. Aqui é a calmaria. Antes de sair da sombra da ilha e pegar um ventão, ó. Tava 7 nós e agora nós vamos entrar no ventão. Hoje foi assim, meia motorada e meia velejada. Ó, aqui atrás tá calminho, ó, não tem nem vento. Agora a gente já vai começar a entrar nos carneirinhos e eu acho que vai velejar muito rápido até a próxima ancoragem. Quantos nós você acha que vai entrar? A gente vai ter de 15 a 20. Não, um número. 15 a 16. Eu acho que vai ser de uns 17 nós. A galera tá velejando lá na frente só com a Genoveva, ó. Já tá subindo o ventinho. Vamos ver quem acertou. O vento estabilizou em mais ou menos 14, 15. Nossa, a gente está fazendo uma orça bem apertada, estamos com 40 graus, 35 graus, que é o máximo que esse barco veleja, orçando. E a gente está a 6 nós, então a gente está andando pra caramba, a gente vai estar indo bem. E rapidinho acho que a gente vai chegar lá, só mais 4 milhas. Infelizmente, porque quando o vento tá assim é bom você ir embora, né? Porque Vambora, chega então, rápido. Pra onde? Tem uma montanha aí na frente. Aí, ó, segue o canal do Lefkas. É. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai. Ah! Ganhou, hein? Não, calma que ainda não terminou. Olha lá. Ah, 17, ganhei. Bateu 17, ganhei. Parabéns. Tem que te dar os parabéns como a campeã da chegada aos 17 nós nessa pequena travessia que nós fizemos aqui dessa ilha para outra ilha. Parabéns, Patrícia. Meu Deus do céu, que vento. O cabelo como é que fica? Mas sabe como é que eu sei quando vai ter vento? Eu faço assim, ó. Nossa senhora, o vento subiu pra caramba. Tô andando quase 9 nós. Bem forte. Tá passando dos 26, que é o aceitável pra essa vela cheia aqui. Então nós resolvemos recolher a vela, porque ali na frente tá pior. E às vezes essa brincadeirinha aí detona a tua vela. Aqui na Grécia a gente vê muitas pessoas com a vela rasgada. Tô aqui só esperando as instruções do capitão pra recolher vela. Recolher primeiro a Genoveva, a Genoa. Tá forte. O mar tá começando a subir também, a crescer a ondulação. Ela tava bem baixinha e agora já tá começando a ter 1,5 de ondas. Não, 1,5 não, exagerei, 1 metro. As pessoas me perguntam, é fácil ser loira morando num barco? Lógico que é. Ó meu cabelo como tá. Quebra tudo. Mas agora é hora, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e dá um like, se inscreve, incentiva a gente aqui a continuar velejando esses ventões, esse mundão velho da Grécia. Deixa um comentário aí falando o que você acha disso tudo. Não do meu cabelo, tá? Por favor. Bora que tá aumentando o vento. 26, bateu já, tira. Vai lá. Pode ir? Recolhe. Vai rápido na gruta, porque assim devagar não vai. Muita pressão, tira no vento.
Tá com o negócio tá... Tem que puxar o cabo. Travou. É. Foi. Vai, vai. Tira do vento. Vai. Mas deu certo. Agora, prender o cinza. Ok? Ok. Vou começar a baixar a vela. Ok. Acabamos de chegar aqui na ancoragem. Falava que era tudo areia, tinha um pouco de Poseidônia aqui. Nós tentamos ancorar numa ancoragem do lado. Nossa âncora não unhou. Aí nós viemos pra essa aqui. E tá um ventinho aqui na ancoragem também. Não era pra estar. Mas agora já tá super bem. Ó, aqui dá pra ver perfeitamente onde é areia e onde é Poseidônia, ó. Lá na frente tudo azulzinho, bem clarinho. Daí tem uma parte escura. Ó, nós jogamos a nossa âncora aqui, ó, nesse clarinho. E aqui do lado é tudo Poseidônia. Pra vocês terem uma noção de como tem tanta Poseidônia no fundo, que tem um barco, que a hora que nós chegamos, ele tava aqui no meio da baía. Ó, bem atrás desse veleiro aqui que tá passando, ele tá indo lá perto da ilha. E ele tá com a corrente e com a âncora pra baixo, então ele tá sendo arrastado com o vento, tá agarrando a âncora dele. Ele tava aqui, ó, atrás desse veleiro, olha como ele tá longe. Ó, a nossa âncora, aparentemente tá bem, ó, já tá dando um sorrisão largo, ó, quando é assim é que pegou mesmo, é que tá dando umas rajadas muito fortes aqui. Vai de 12 para 20. Agora o Duda vai arrumar a bagunça que ficou a vela mestra. Porque quando nós soltamos ali, caiu de qualquer jeito, né? Começou a bagunça na ancoragem. Ó, o veleiro estava ancorado bem em cima da âncora dos barcos lá atrás que estão na pedra. E, não sei se dá pra ver, ó, pescou a âncora de alguém. É uma ótima hora pra isso, né, Fifi? Porque Aqui analisando, né, nossa é o quê? segurança. 20 nós, né? É, mais ou menos. Tá atrapalhando esse negócio aí. Mas o qual barco que é? Ó, o outro cara lá pulou também na água, ó. Na água não adianta. Então, mas ele vai lá ajudar a tirar. Mas, tio, é meio óbvio que se os barcos estão ancorados aqui na pedra, eles jogaram a âncora aqui, porque você vai me jogar a sua âncora em cima? Olha lá, o primeiro barco. Subindo a âncora e reancorar de novo. Por causa desse tio aqui, sem noção. Você lembra ontem quando nós chegamos aqui, tava um mega vento. Olha que calmaria que tá isso aqui hoje. Tem um beach club ali na praia, super bonito. Talvez nós vamos lá hoje. Mas ó, agora dá pra ver o fundo aqui, ó. Totalmente de Poseidônia. O Duda voou o drone aqui, dá pra ver onde nós jogamos a nossa âncora. Ali na frente, ó, tem uma areinha ali. A gente mirou ali e jogou ali. Ah, nem falei pra vocês, né? Mas ó, nós estamos no continente da Grécia, ó. Tudo continente, essas partes aqui, essas montanhas. Ali embaixo é uma ilha, daí tem essa ilhazinha aqui na nossa frente. Ali a ilha de Itaca, Scorpions. E aqui também do outro lado, tudo continente, é onde nós vamos para a próxima semana para se abrigar de um tempo ruim. Mas a Grécia é muito linda, né? Olha esse amanhecer aqui, que perfeição de Deus, né? O mar parece uma piscina, solzinho. Então eu fui lavar e secar a Joy, né? Eu tava, assim, bem empenhado nessa função. Daí quando eu voltei aqui pra Joy,
Eu olhei aqui pro lado. Eu não sei se a Paty resolveu lavar todos os biquínis dela ou ela resolveu abrir uma loja de biquíni aqui na Joy. Olha isso. Ligue já, faça seu pedido. Nós temos azul, rosa, preto, roxo, marrom, azul calcinha. Temos também o verde fosforescente. Quando a gente fica sem vento, né? A Joy fica virando de um lado pro outro. E no final a gente acaba ficando bem em cima da nossa âncora. Como não tem vento nenhum, você consegue ver a âncora. Olha só como ela tá fincada nessa areia. E hoje a gente saiu super cedo, porque a gente queria passar esse canalzinho aqui que corta um mega caminho na ilha de Lefkas. A gente tem a opção de ir por fora, a gente resolveu ir por dentro. Por quê? Nós estamos indo ali para Preveza, onde nós já viemos no passado, mas nós resolvemos pegar 3 dias de marina, porque nós vamos ter uma instabilidade meteorológica nos próximos dias. Significando tempestade, ventos fortes e chuvas. Então a gente resolveu não ficar na âncora nesse daí, especialmente pelo fato que há muito pouco tempo atrás, não sei se vocês viram lá no noticiário ou não, mas teve um vento muito parecido com esse em Ibiza e causou um super problema para os barcos e para todo mundo que estava no mar. Então a gente não quer pagar para ver, então a gente resolveu ir para a marina e ficar 3 dias na marina, e a gente vai fazer outras coisas enquanto a gente está na marina. Mas esse caminho para chegar até lá, na minha opinião, ele é especial, ele é muito bonito. A gente passa perto de uns bolsões de água aqui do lado. A água tá super flat hoje, parece um espelho, e pouquíssimo vento aqui no canal. E o interessante de passar aqui é que essa ponte, que não é ponte, é um barco que vira para o lado e daí a gente passa com o barco, ela abre a cada hora. Mas eles mudaram. Agora aqui na Grécia não é a cada hora, é em 2 horas. Então vai abrir às 8 horas, então tivemos que sair às 6 horas da onde a gente estava, na ancoragem, para a gente chegar exatamente às 7h43 antes da ponte abrir. Então a gente está quase lá, mais o que? Uns 24 minutos, 23 minutos, e a gente chega ali na pontezinha. Olha, aqui tá no falando direitinho, sul do parabéns. país. Bom dia para você que acordou no sul do país e fala 7h47. Mas como que escreve? 7h47. Tem I no final? Não, tem TH. E aqui atrás tem essa estrada aqui onde passam todos os carros, que é por isso que tem aquela ponte lá que fica fechada. Temos um amigo italiano aqui do nosso lado, também indo pra ponte. E mais um monte de mastros lá atrás. Ó a Joy lá no meio do canalzinho esperando pra passar a ponte que abre. Daí nós saímos aqui, ó. E daí já estamos lá pra Simão de novo. Completando um ciclo aqui, hein? É tipo a voltinha aqui das Jônicas e do... Sarônico, Jônico, tudo junto e misturado, e voltamos para o mesmo lugar. Parabéns, hein? Parabéns. 3 canais. Canal de Corinto, esse aqui do Lefkas, a primeira vez, e agora de novo. Muito bem. Parabéns. Agora talvez seja o aviso, ó. Tô ouvindo um barulho lá, tipo uma sirene. Todo mundo aqui, ó, boiando, esperando, ó, a fileira de barcos lá atrás. O Duda até tirou o motor aqui, ó, para nós ficarmos parados. Tem 0.9 levando a Joy pra frente. Chegando os veleiros aqui. Tá abrindo a ponte lá, ó. Agora vai.
Parece um prédio a ponte, né? Deve ter tido cada barbeiragem aqui nesse lugar, né? Especialmente com vento. Imagina, sem vento já é meio tenso, né? Ficar parado. Imagina com vento. Olha, uma mulher. Evaristo! Ela é muito impaciente, olha o tanto de barco que tem lá. Ficou aberto só 10 minutos, tinha uma fila enorme. A mulher não queria nem saber, ela virou lá o barquinho ponte dela, fechou agora só às 10 horas. Olha! Galera aqui reclamando no rádio, né? É, galera chamando no rádio, e aí? Às 10 horas eu abro de novo. Nossa, agora tem que esperar aqui mais 2 horas. Temos um mar inteiro ao seu redor e a pessoa passa tirando um fino da Joy. Pra que isso, tio? Olha isso, olha o tamanho do manjericão dele. Parece uma árvore. Agora, olha o tamanho do meu manjericão. Parece um matinho, coitado. Sacanagem. Mais uma vez, olha o tamanho do mar. Olha só. Olha o tamanho desse mar, pessoal. E pra que tem que passar colado na Joy? É a Rosa Maria, Mas tá sem lema, sabe? Rosa Maria quer passar perto. Ele quer fazer assim, você. Eu não gosto muito de ir pra marina por causa disso, porque é muito chato eu ficar amarrando cabo, jogando cabo, sabe? Na âncora é tão mais fácil as coisas. Solta a âncora e é isso. Então esses cabos aqui são bem pesados, eu acho que tem uns 20 e poucos metros cada cabo. Ele é bem grosso, ó. Mas é o que segura a gente no pier. Eu sempre organizo eles desse jeito aqui, ó. Porque é muito mais fácil, ó, pra eu segurar um, segurar outro e jogar os dois. Olha só, aqui no céu já dá pra ver alguma coisa se formando, ó. É isso daqui hoje que vai ter uma tempestade com raios, segundo a previsão. Preveza marina, starting copy. Enter the marina and approach I, like India. Preveza Marina, Preveza Marina, Preveza Marina, this is sailing Catamaran Joy. I repeat, sailing Catamaran Joy. We have a reservation. Catamaran Joy. I repeat, Joy. Okay, please stand by outside. There is a priority line. The marineros will call you when it's your turn. É que enfim conseguiu falar, hein? Ninguém queria deixar você falar hoje. Tem bastante gente chegando ao mesmo tempo, daí é bom chamar rápido. Olha que interessante aqui na frente essa marina. Interessante, né? Mais ou menos. Eles deixam um cemitério de barcos aqui, ó. Todos detonados, vela rasgada. Então quando você chega na marina, você dá de cara com isso. Que não é muito legal. Ó, aqui é a cidade de Preveza. Todas essas casinhas bonitinhas. E naquele muro lá na frente, ó, tudo aquilo lá são os barcos de charters. Então se um dia você vier fazer um charter aqui em Preveza, aqui que você vai pegar seu barco. Meia hora depois, estamos aqui esperando ainda. É isso que dá, você chegar exatamente a hora que abre as porteiras aqui da marina. Acho que todo mundo tem a mesma ideia. Todo então, mundo ele coloca ansioso. uma filazinha aqui, daí você fica esperando no rádio ele chamar o nome do seu barco, dando voltinha. Tem umas moscas, sabe aquelas moscas varejeiras?
Parar em marina não é a coisa mais legal do mundo, ó. Derretendo. Deram uma vaga pra nós bem apertada aqui, no meio de todos esses barcos aqui, bem estreito. Daí a Duda teve que manobrar a Joy nesse espaço aqui. Mas o Duda, ele manda muito bem no timão da Joy. Entrou aqui perfeitamente, não deu bicada em nenhum barco, nem defensas. E já estamos parados. Marina de Preveza, que é bem bonita e bem legal. Ah, deixa eu mostrar pra você um negócio aqui na frente da Joy. A Joy tá olhando pra Joy. Marina tá super cheia. Aqui tem vários barcos de charter, né? Mas tem muitos barcos de pessoas que moram aqui também. Ó, tem pouquíssimas vagas, ó. Tem uma aqui atrás, uma lá, pra veleiro. Agora a parte mais chata. Amarrar todos os cabos no pier. Colocar a escadinha. Arrumar as defensas. O Guru fica super concentrado quando tá fazendo essas coisas que ele nem fala. Dá pra fazer tudo nessa vida. Ser ator de YouTube, capitão... Amarrador. Marinheiro de marina. Ator de YouTube foi bom. Cabo na água, marinheiro. Bem-vindos à Marina de Preveza. Então hoje eu vou... Hoje não, agora, né? Vou mostrar pra vocês aqui como que é um check-in quando você chega numa marina. Então a gente para o barco, amarra. O pessoal que chama marinheiros, eles vêm até você, te auxilia dando morto, que é aquele cabo ali na frente, se amarra ali na frente, amarra o barco atrás. Deixa tudo certinho e daí ele te fala aonde fica o escritório da Marina. E assim que você chega, você tem aí 1 hora, 2 horas, você vai até o escritório da Marina com todos os documentos do barco para você fazer o check-in, pagar e confirmar essa sua presença por alguns dias. Então a gente tá indo, eu tô indo agora no escritório da Marina. Normalmente o capitão, ele vai sozinho para também não ficar enchendo o escritório da Marina, levando todos os documentos. A gente leva o registro do barco, a gente leva o nosso seguro, a gente leva os passaportes e que mais? Os documentos da Grécia, que é aquele ETPA e assim por diante. E nós fazemos o check-in. Além disso, todos os portos que nós paramos aqui na Grécia, porque a Joy ela tem uma bandeira estrangeira, ela não é uma bandeira da comunidade europeia. A gente tem que ir na capitania dos portos e também fazer o check-in e carimbar o passaporte da alegria. Lembra o passaporte da alegria? Então, aquele transit log que se chama, para que eles possam verificar a sua entrada e saída de todas as ilhas quando você se movimenta com o seu barco aqui na Grécia. Ok, check-in na Marina feito, tudo ok, pago. A gente vai ficar aqui 3 noites, porque hoje vai estar tranquilo, sinceramente acho que não tem estresse nenhum, mas amanhã e depois a instabilidade climática vai predominar, e isso significa que a gente vai ter muita chuva, a gente vai ter bastante vento, e sinceramente, depois que tudo que aconteceu ali em Ibiza, pegando muitas pessoas de surpresa, a melhor coisa é se prevenir. Então a gente vai ficar esses 3 dias aqui em Preveza. Então rapidamente, depois que a gente faz o check-in aqui com o pessoal, a gente dá um pulo ali na guarda costeira, como eu tinha mencionado, para pegar todos esses documentos e fazer o check-in. E esse check-in a gente faz em todos os portos que a gente para. A gente vai completando aquele transit log. Muitas vezes é simples, outras vezes pedem mais documentos e é mais burocrático, mas... Minha opinião sincera, antes de chegar aqui na Grécia eu estava até um pouco intimidado. Todas as vezes parar para falar com o oficial, carimbar, olhar seus documentos e assim por diante. Mas sabe aquela frase, quem não deve não teme? Então, não tem nada para temer. Então, passando por lá, só toma aí mais ou menos 5, 10 minutos do seu tempo. Você faz amizade com mais alguns oficiais aqui na Grécia e pronto, tudo pronto para você ficar e aproveitar o seu tempo na marina e no local que você escolheu parar com o barco. E a guarda costeira fica logo ali, ó, bem na frente da marina, então não é um grande problema. Vou dar uma andadinha enquanto a Paty fica lá no barco arrumando algumas coisas, aproveitando a água, a eletricidade para lavar a roupa, fazer um monte de coisa ali na Joy. Eu vou aí resolver a papelada para que a gente possa aí ficar tranquilo nos próximos 3 dias. E as primeiras impressões aqui da Marina de Preveza são as melhores possíveis. Uma marina super moderna, cheia de restaurantes, lugares para você comprar coisinhas para o barco, sabe? Que vai quebrando, você tem que comprar, né? As vagas espaçosas e o mais importante, as pessoas felizes e simpáticas quando você chega. Então assim, ela tem impressionado de uma forma positiva. O único negativo que eu vi até agora nessa marina é o preço. É um preço um pouco mais caro do que das outras marinas. Então
não é assim, você tem que escolher bem. Se você realmente quiser ficar aqui, você vai pagar um pouquinho mais, vai pagar um prêmio. Prevez é o primeiro porto que nós repetimos nessa grande volta que nós demos aqui na Grécia. Já são quase 1.500 milhas náuticas desde que a gente saiu ali da Itália. E como a gente está repetindo esse, a gente resolveu parar aqui. Não iremos parar só por causa do tempo, nós estamos parando. Eu sei onde que é o Porto Authority, que da última vez eu fiquei me matando para achar, porque fica em cima de um restaurante do correio, não dá assim muito para achar fácil porque a entrada é por trás e assim por diante, então eu tô indo lá direto sem bater cabeça. Mas como eu falei, a entrada é escondida pra caramba, você tem que entrar no restaurante. Daí você tem que entrar, sair pelas portas do fundo do restaurante, entrar numa ruela que mais parece aqui um gueto, pra depois achar uma portinha mega escondida na parede, entrar nessa portinha e subir 3 andares para chegar ali no Porto Authority. E eu paro por aqui, porque o pessoal nesse Porto Authority não é muito simpático. Eu não quero ser preso. A moça não tá muito de bom humor, mas deu tudo certo. Imprimi todos os documentos, ela fez cópia de todos eles, carimbou o nosso transit log. E agora, voltando para Joy. Novo dia aqui na Gréciazinha, ainda estamos parados na marina, mas olha, eu acho que hoje teremos eventos aqui. Ontem não teve nada, falou que ia chover à tarde e acabou não chovendo, mas hoje de manhã o céu tava super azulzinho, aí o Duda nós fomos dar uma volta na cidade antes que começasse a chover. O Duda comprou uma máquina de gelo pra Joy, faz muito calor aqui, e as forminhas de gelo, elas não dão conta de fazer gelo. Daí o Duda achou uma loja ali que tinha uma maquininha bem bonitinha, pequena, diz o vendedor que é econômica. Mas você gosta das coisas dessa loja, né? Essa é uma loja italiana, chama Euronix. Ela tem um monte de coisa de eletrônica. A gente já tava de olho numa máquina de fazer gelo faz tempo, só que elas são todas grandes e consomem muita energia, então não funciona na Joy. Então a Tati, ela já tinha ido buscar algo, uma solução para os nossos gelos. E olha só o que ela comprou. 5 minutos antes eu comprei uma forma de gelo. Sabe aqueles gelos que fica uma bola, que é super bonito? Eu comprei uma forminha. Daí nós fomos na Euronix e o Duda deu de cara com essa máquina de gelo. E ele comprou a máquina. O que eu vou fazer agora com isso aqui? Faz gelinho bonitinho para colocar aqui na Joy. Mas essa máquina, ela promete. Se é verdade ou não, a gente vai ter que testar. Mas eu tava lendo aqui as instruções, ela faz 1.400 cubos de gelo em 24 horas. Vamos vender gelo, novo negócio da Joy. Quem quiser gelo no verão, chega aqui. Chama aí, Gelos Joy. Mas vamos ver, ó. E daí ela faz 2 formatos, faz o pequenininho e faz o grandão. Sei lá se isso aqui vai funcionar ou não, mas a parte mais importante dessa máquina é que ela consome só 1 ampere por hora. Será? É muito bom pra ser verdade. Olha o tamanho dessa maquininha que bonitinha. Parece de brinquedo. Ó, aqui já dá pra ver, ó. Tá claro o céu aqui, tá bonito. Mas ó, aqui já tem umas nuvens no formato daquelas que nós pegamos uma tempestade na Croácia. Chama, se não me engano, Mamatus. As nuvens de tetas, que traz muito vento, muita chuva. E aqui atrás, olha isso. É daqui que vem a tempestade, tá ficando bem feio o negócio. Não tem vento ainda. É só eu falar que ó, que já começou a entrar um ventinho, ó. Meu Deus! Só te falo uma coisa, hein? Graças a Deus que a gente tá na coragem. Depois de não sei quantos meses sem ver chuva. Chuva! Lavando a Joy. Ela já bateu 24 nós. Tava desligado o nosso aparelho aqui, então dá pra ver que tava antes, mas... Olha a temperatura da água, 29,6. Por isso que dá essas porradonas aí. Tá muito quente o mar. Mas nem começou o vento e vai começar a baderna na marina.
Olha lá. Tá estranha essa capa aí da vela. E aí, ligou? Ligou. Vai fazer gelo pequeno? Fazer gelo pequeno e coloquei a água aqui atrás. E daí eu tava com... Vamos ver se isso daqui é verdade mesmo, né? Que é importante. É verdade. Consome muito pouco. Energia, olha. Muito bom. Essa bateria tá 91% e nem tem sol. Primeira tempestade já foi embora, ó. O céu até deu uma limpadinha. Tá ok. Mas já começou a chegar aqui, ó. Os alertas de emergência, ó. Já estamos preparados, né? Estamos preparados. Fizemos uma limpa aqui fora. Tiramos fogão elétrico. Todas as almofadas. Porque se ventar bastante, entrar chuva, não tem nada aqui. Protegendo meu manjericão, minha mentinha. Só aguardar a próxima. Olha, a maquininha de gelo, não é que é boa mesmo? Eu aprovei. Ó, os cubinhos de gelo que ela fez muito rápido. Demora mais ou menos 7 minutos para ela começar a fazer gelo. Ó, eu vou tomar uma água com gelinho aqui, ó. Direto da fonte. Quase 6 horas da tarde, o horário previsto para entrar a tempestade aqui. Começou a chover. O céu tá doido hoje, hein? Olha isso. Tava super azul agora há pouco. E começou a chover forte agora. Mas aqui perto já começou a dar umas porradonas e já tem uma galera postando nos grupos que tá feio o negócio. Vamos começar com a bagunça que a previsão do tempo tá fazendo. Vocês já assistiram aquele seriado chamado Maestro? Ele foi gravado nessa ilha aqui da Grécia que chama, acho que é Paxos. E esse lugar que chama Gaios. Então, olha aqui, ó. É ao vivo essa câmera. O veleiro ali tá encalhado, naufragou, não consigo ver direito. A galera tá tentando fazer algo lá. É ao vivo isso aqui, ó. A tempestade já passou lá. O céu tá um pouquinho azul, ó. Mas tá começando a melhorar lá. Mas tá ali, parado, bem na entrada do portinho. Ó, isso aqui é uma tromba d'água. Ali na região de Lecce, na Itália. Aconteceu agora há pouco também. Olha isso. A gente vai passar com a Joy aqui pra voltar pra nossa marina de inverno, nessa região. Que medo. Outro, ó. Que é no mar Adriático. Aqui também a galera falando que receberam o alerta do tempo. Isso aqui é numa ancoragem chamada Laca, que nós já estivemos com a Joy, aliás. É uma calmaria isso. Olha como que tá o estado da ancoragem. É uns 10 minutinhos atrás isso. O barco garrando, ó. Deve estar muito forte o vento lá. E ainda falando sobre a tromba da água no mar, olha só essa notícia que nós recebemos essa madrugada. Às 5 horas da manhã, esse barco aqui chamado Bayesian, ele afundou, simplesmente afundou. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, vai lá que eu posto diariamente aqui em tempo real as coisas. Mas aqui voltando a essa história do barco que naufragou lá, do inglês, que tava com 22 pessoas lá dentro e teve uma tromba da água que quebrou o mastro dele, que aliás era considerado o mastro de alumínio mais alto do mundo, desse veleiro aqui. Ele tinha 180 pés, se não me engano. E o mastro quebrou e o barco virou, porque segundo o Duda, né, que entende mais do que eu, o mastro e a quilha estão ligados, então quebrou o mastro, quebrou a quilha, o barco virou muito rápido e uma pessoa já acharam morta, que é o cozinheiro do barco. 6 pessoas estão desaparecidas e 15 conseguiram entrar na balsa salva-vida e se salvarem. Mas numas ilhas aqui pra cima, que chama Paxos, Antipaxos, o bicho pegou. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu lá. Esse barco foi pra pedra, muita chuva, muitos raios. A nossa previsão era essa, ó. Esses caras pegaram isso aqui, ó. Isso aqui. E nós estávamos aqui, ó. Não tinha nada aqui perto. Sabe uma coisa muito doida? Eu até fui dar uma olhada aqui no meu Instagram, porque eu sempre salvo todas as coisas que a gente posta nos stories pra eu ter como memória.
E exatamente nessa costa ali da Sicília, onde esse barco naufragou por causa da tempestade, da tromba d'água, em 2022, eu e o Duda, nós fizemos essa costa ali em cima. Nós passamos por Palermo, passamos por Cefalo, passamos ali perto das Ilhas Eólicas. E sabe que pela primeira vez, eu acho que foi em agosto ou setembro na época, pela primeira vez eu vi uma tromba d'água. E eu não sabia o que era. E na hora, assim, eu fiquei bem assustada, porque não sabia nada sobre a tromba d'água, mas eu sabia que poderia causar um dano no barco. Medo. Está a 27 milhas da gente, olha lá, ó, a tromba d'água como que é. Tinha só uma nuvem carregada em cima dela, ó, que era outra se formando, ó, dá pra ver que ainda nem tocou o mar, ó, só tá no céu. O dia tava lindo aqui onde nós estávamos, mas perto das Ilhas Eólicas tinha essas trombas d'água aqui, ó. E tinha a tempestade do lado da terra, que nós estávamos fugindo, e do outro lado as trombas d'água. E a gente tava bem no meinho, sabe? E daqui foi quando nós chegamos na marina. Olha isso. Tempo preto, escuro. Parece que ela se movimenta muito rápido. Ela pode atingir até 100 km por hora. E é muito forte. É óbvio que se chegar num barco, a chance de virar o barco é muito grande. E a previsão do tempo para aquele dia era muito ruim, era de tempestades. Então nós saímos de um porto que era em Cefalo e nós navegamos para um porto que estava mais ou menos umas 12 horas de distância de Cefalo para a gente fugir da tempestade. E bem na hora tinha o lado das Ilhas Eólicas, ali na Itália, que tem o vulcão lá, o Stromboli, que é onde estava a tromba d'água, e do outro lado tinha uma mega tempestade. E a gente tava bem no meinho, assim. Eu lembro que a gente tava andando muito rápido para fugir. Naquele dia só deu tempo da gente chegar no porto, atracar a Joy, caiu o mundo. E daí eu fiquei pensando sobre esse barco. O barco pesava quase 500 toneladas, esse daí que afundou. Imagina só a força da tromba d'água que chegou do nada. Segundo as informações que eu já li na internet, não tinha previsão de tempestade de nada. Só que essa costa ali da Sicília parece que entre agosto e setembro, quando começa a mudar o clima, sabe? Sai do verãozão, já começa a querer entrar um pouquinho de frio, o negócio ali fica muito ruim. Provavelmente o capitão estava ok, ele estava ancorado fora do porto, numa ancoragem abrigada, até a gente olhou lá no Marine Traffic para ver, ele estava lá. A âncora dele estava fazendo um sorrisinho e do nada chegou uma tempestade muito forte e virou o barco. Não tem o que fazer nessa hora, parece que as pessoas foram pegas de surpresa, elas estavam todas dormindo e só conseguiram se salvar, acho que 15 pessoas. Alguém conseguiu abrir a balsa, que aquela balsa é uma mala que a gente tem aqui na Joy também. Você joga ela na água, ela infla, as pessoas entram lá dentro. Mas aí eu fiquei pensando muito nisso, porque esse ano aqui o clima tá muito doido aqui na Europa. Já tivemos lá em Ibiza, Formentera, semana passada, que vários barcos foram para pedra, encalharam. Tem uma super tempestade lá, com ventos de até 70 nós, se não me engano. Aí teve ontem esse barco aí que afundou ali na Sicília. Ontem também teve tempestades muito fortes aqui na Grécia. E a gente vai voltar para a mesma marina que nós invernamos a Joy o ano passado. E daqui, onde nós estamos na Grécia, até a Itália, lá dá mais ou menos umas 160 milhas. Espero que o tempo esteja mais calmo, esteja tudo bem e que nós não encontremos nenhuma dessas trombas d'água pelo caminho, porque se encontrar uma delas, você tem que tentar fugir dela. Ela não tem direção certa, né? Ela vai onde dá na telha dela. E ó, essa daqui é a tromba d'água. Olha o tamanho disso. Ali perto de Lecce, é bem no salto da bota ali. Aqui tem mais um outro vídeo. Olha isso, meu Deus do céu. Que a gente nunca encontra negócios desses pela frente. E às vezes não é previsível, tá? Porque a previsão do tempo ontem falou que não tinha nada de vento aqui. Olha o que aconteceu. Tá preparado para voltar para Itália se encontrar uma tromba d'água? Então, a nossa rota, eu acho que vai ser mais ou menos umas 200 milhas náuticas, saindo de Corfu indo até Manfredonia. Essas trombas d'água, quando a gente tá no mar, especialmente de dia, a gente consegue ver elas se aproximando, ver essas trombas d'água à distância. Então a gente consegue mudar a nossa rota e ir para um lado ou outro. Então de dia, eu acredito que é possível sim desviar e ir para algum outro lado. À noite é mais difícil, mas teoricamente a noite é mais difícil porque a noite é mais frio. E elas aparecem quando o mar tá assim super quente, então tem essa formação. É perigoso pra caramba e tem que fugir, porque você não sabe qual que é a direção que ela tá indo. Vale lembrar que muita gente fala que é tornado, mas tornado não tem no mar. Quando isso daí se forma no mar, chama tromba d'água. O tornado ele consegue entrar assim no mar, mas ele anda assim, acho que talvez umas 2 milhas náuticas no máximo para dentro. O que a gente vê no mar se formando com aquele céu horrível e o tubo é uma tromba d'água. Já começou a chegar os avisos, ó.
carinha bonitinha. Cadê? Chuvas de raios. Ixi, Maria. Olha lá. Tá chegando. 24 minutos, será? Você acha que vai hoje? Não. Ok. Sinceramente, não. Ok. Olha como que tá o céu. Tá fechado. Ó, já bateu rajada de 24. A gente sempre deixa a nossa câmera aqui ligado lá atrás pra ver se tá perto do murinho. Ó, não tá tudo certo. Sair da Comunidade Europeia para seguir para a Albânia antes de cruzar o Adriático novamente para a Itália. E assim nós vamos completar a nossa jornada aqui na Grécia esse ano. Acredito mais ou menos daqui a um mês isso tudo deve terminar.